E é esse o assunto aí, ó, que eu vou falar hoje. O que tem se passado no micro da sua vida? Você sabe que existe o micro e existe o macro. Qual que é o macro, professor? O macro é aquele que todo mundo vê, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece da sua história, de quem você é, da sua família, etc. O micro é aquilo que só tu sabe, entende? Então, é nesse sentido a nossa aula de hoje. Então, para a gente começar, né? Não podia começar sem falar antes, na verdade, né, uma curiosidade aí, ó. Você sabia que a invenção, por exemplo, da luneta, ela foi atribuída ao holandês, não vou arriscar o sobrenome dele não, mas o nome primeiro é Hans. O sobrenome é esse aí, ó. Lippershey, coisa assim. Hans Lippershey, ele foi o inventor da luneta. Inclusive, um fabricante de óculos, já lá em 1608, né, foi esse homem, ele desenvolveu a luneta combinada, como que ele fez como é que pode falar, né, essa criação, essa descoberta, né, como que ele inventou isso aí? Gente, ele pegou né, a lente convexa e uma outra lente que era côncava, né, de óculos. E aí ele fez uma mistura ali, entendeu? Nessa mistura obteve-se a luneta. Então, ó, inclusive ele a vende como óculos de alcance ao príncipe Maurício de Nassau, meu xará, que até então lutava pela independência dos Países Baixos. Então, a primeira descoberta aí da luneta foi através desse ser humano aí que você vê a foto maravilhosa dele aí. Complicado, né? Esses desenhos aí antigos. A pessoa fica pior do que ela já devia ser, né? Coitado. Mas ele tem uma aparência bonita aí, ó. Né? Tirando esse negócio no pescoço, que eu não sei qual era o estilo da época, né? O estilo esquisito, né? Antigamente, ó, parece um negócio de pavão, né? Mas, enfim, né? O pessoal aí que inventou isso daí, né? Esse rapaz teve essa ideia genial, então, de juntar as lentes, né? Côncava e convexa, né? E nisso tudo obteve-se a primeira luneta, que foi parar nas mãos do príncipe, né? Maurício de Nassau, né? Só que na forma de um óculos na época, né? Que já era o primeiro momento aí de você ter um alcance maior, né? Na proximidade das coisas que você enxerga. Agora, olha só que legal essa outra imagem. Ó, essas são as duas lunetas fabricadas já por Galileu em 1610. Perceba que Galileu não é o inventor da luneta, porque olha só, esse é o inventor da luneta, holandês, 1608. Já Galileu ó, foi em 1610, então, gente, não é ele. Mas o que Galileu fez? Né? Ele conseguiu ali pegar a ideia primordial e ele deu uma pequena aprimorada nela. Ó. Já tem já um formato já mais de luneta, igual a gente tem hoje, né? Ó. Duas lunetas fabricadas por Galileu. Né? Nessas aí ele realizou as observações dos astros, certo? Essa foi a primeira luneta usada, então, na observação dos astros. É bem interessante perceber que o estilo da época ele se encontra ali na luneta, né? Isso mesmo, na luneta, né? Olha lá que legal, gente, ali embaixo. Parece até um broche, né? Coisa linda isso daí. Parte de cima ali, ó, aqueles desenhos em arte, tudo isso tem um nome. Eu lembro que na época eu estudava no vestibular, História da Arte, você vai estudar cada um desses estilos. Não vou lembrar agora qual que é. Mas o Kai investiga. E isso você provavelmente já viu em vários móveis antigos, talvez da casa da tua avó, do teu avô, que tem esses formatos aí bonitinhos, né? Na época eles achavam isso aí uma coisa linda. E falando no Galileu, né? Vamos aí falar um pouquinho mais sobre o Galileu. Ilustrando História.
É interessante observar como gênios da nossa história fizeram grandes descobertas, mas erraram muitas vezes também. Realidades defendidas por grandes sábios durante séculos não estão necessariamente corretas. Exemplos claros disso podem ser vistos na vida do cientista italiano Galileu Galilei. Ele nasceu na cidade de Pisa em 1564 e durante sua vida contestou afirmações que até então pareciam evidentes, como por exemplo a de que a Terra estava no centro do universo e que o Sol e todos os planetas giravam em torno dela. Por mais absurdo que isso possa parecer para nós hoje, demorou muito tempo para o mundo aceitar que, na verdade, a Terra é que gira ao redor do Sol. E ainda que não tenha sido Galileu o primeiro a afirmar isso, ele foi um grande defensor desta ideia. Galileu não inventou o telescópio, mas o aperfeiçoou e foi o primeiro a fazer seu uso de forma científica, observando os astros no céu. Através de suas observações, Galileu descobriu, por exemplo, que a superfície da Lua não era lisa como se imaginava, mas cheia de crateras e montanhas. Observou que ao redor do planeta Júpiter giram 4 luas e descobriu também as fases do planeta Vênus, crescente e minguante. Mas em meio a estas e outras incríveis descobertas, Galileu também se enganou algumas vezes. Ele achava, por exemplo, que os cometas não existiam e que eram uma espécie de miragem. E também não acreditava que a Lua tivesse qualquer influência nas marés dos oceanos, algo que já se acreditava na época e que hoje sabemos pela ciência que realmente acontece. Mas não foi só no campo da astronomia que ele atuou. Dizem que certa vez, quando assistia a uma missa na Catedral de Pisa, Galileu observou como um candelabro pendurado no teto balançava e notou que, ainda que o balanço fosse diminuindo de amplitude, o tempo que levava de um lado para o outro não se alterava. Esta simples observação o levou a se aprofundar nos estudos sobre o pêndulo, o que contribuiu para o desenvolvimento de relógios muito mais precisos, algo essencial para a ciência e para as navegações. O bom senso nos levaria a crer que objetos mais leves caiam mais lentamente do que os mais pesados, não é mesmo? Pois Galileu chegou à conclusão de que se não houvesse a resistência do ar, todos os corpos de qualquer peso ou forma cairiam na mesma velocidade. E ele estava certo. Este teste também foi comprovado na Lua, onde não há atmosfera. Quase 500 anos depois de sua morte, quando o primeiro astronauta chegou lá e soltou da mesma altura um martelo e uma pena, e ambos tocaram o solo exatamente no mesmo instante. Foi estudando, observando e fazendo experiências, acertando e errando, que Galileu Galilei tornou-se fundamental para a revolução científica, matematizando a ciência e ajudando a explicar como as coisas funcionam no nosso planeta e no universo onde estamos. Tá aí, gente. Esse foi um pouquinho das contribuições de Galileu. E aí vocês perguntaram, pastor, mas o que você está mostrando sobre Galileu? Porque é importante. Galileu é um cara que cai bastante vestibular, principalmente aquela parte ali, ó, que vocês viram, da luneta, tá, gente? Dessas observações dele dos astros, né? Porque ele vai ser o primeiro ali que vai dar aquela afirmação baita polêmica para a época, né? Em que na Idade Média era a igreja que dizia o que era certo e errado, ele chega e fala que era o contrário do que se dizia, né? De que na verdade não era a Terra o centro do universo, mas era o Sol, né? Heliocentrismo. Então, e não geocentrismo, né? Então, gente, inclusive daí ele quase foi para fogueira, né, na época, por causa de tamanha afirmação, e daí ele foi esperto o suficiente para, né, para meio que voltar atrás, não voltando, né? E daí a igreja deixou de perseguir ele. Mas, olha só que interessante isso daqui também. Tão logo o homem aprendeu a talhar e reunir as lentes de vidro, né? Porque, igual você viu ali comigo, desde a primeira luneta do holandês, você tem ali as lentes, né? Convexa e côncava sendo mescladas, né? Então, logo que o homem aprendeu a talhar e reunir as lentes de vidro para prescrutar o infinitamente distante, né? Que é o caso ali que aconteceu com Galilei, né, quando ele olhou para o espaço com uma luneta, mas agora o homem é tentado a fazer o mesmo para observar o infinitamente pequeno. Então, a gente estava falando até então do macro, né? Daquilo que você olha assim é imensamente maior do que nós. Mas, logo depois da invenção da luneta, chegou o microscópio, que é para a gente agora poder observar, poder explorar o infinitamente pequeno, né? E esse daí, ó, na sua direita,
né? Acho que está na sua direita, no meu está na minha direita. Essa imagem, ela é uma imagem ilustrativa do primeiro microscópio já feito. Olha lá que legal, no século XVIII, pela minha conta aqui, ó, 18 mesmo. Semelhante ao inventado ali por Jensen, né? Que foi a primeira pessoa ali, então, que fez. Olha, parece muito com os que a gente já tem hoje, né? Então, vamos lá para algumas perguntinhas. Ó, sabe a diferença entre o macro e o micro, né? Porque nessa aula a gente vai falar muito sobre macro e micro. Por isso que eu quis já te mostrar sobre luneta, sobre microscópio, né? O macro, na tradução aí que você vai mais encontrar, né? Na definição que você vai mais encontrar sobre ele, vai estar definido da seguinte maneira. É aquilo cujo tamanho é maior que o normal. Logo, né? Longo, comprido, extenso, por exemplo, a macrocefaleia, né? Ou seja, uma pessoa que tem um céfalo, uma cabeça muito grande, um crânio muito grande. Então, tudo que é macro é aquilo que é maior que nós. E o micro, totalmente o oposto disso, né? Aquilo que é extremamente pequeno, forma reduzida, né? Pequenez, algo muito menor. Lógico que isso vocês já sabem, mas olha um exemplo prático disso na nossa vida. Você imagine o tamanho que você é em comparação com o universo. Olha lá, a pessoa, a cidade dela, ó, e vai vindo. Agora já tá pegando um pedaço maior. Vocês viram, né? Gente, é muito profundo isso daí. Quando você para analisar de que, ao mesmo tempo que a gente é minúsculo, né? Comparado ao universo, ao tamanho de Deus, Deus é mega macro, assim, ele é imenso.
gente não consegue nem mensurar o tamanho de Deus e a nossa, né, nosso tamanho minúsculo. Ao mesmo tempo, nós também somos um universo por dentro. Você viu que coisa linda, né? Quando ele se aproxima ali da pupila da moça e vai chegando perto ali de até, né, o mais profundo que ele vai, daí ele chega até o átomo, e dentro do átomo também, né, tirando os prótons e os nêutrons ali nos quarks, e os quarks caem no vestibular também, eu lembro porque eu estudei no cursinho, na matéria de física, umas partes difíceis, inclusive, cara, você tem que descobrir um monte de coisa lá, e assim, olha, é impressionante como que nós, ao mesmo tempo, somos minúsculos, né? Para Deus, a nossa importância, né, gente? Não é à toa que a Bíblia fala que nós somos pó. Né? Nós somos muito pouco, mas ao mesmo tempo Deus ele nos fez de uma forma tão maravilhosa que se a gente for estudar o nosso próprio corpo, analisar ele microscopicamente, a gente é um mistério, assim, né? A cada dia ser mais descoberto, né? Muita coisa linda, né? E isso tudo é muito interessante, por quê? Porque já que hoje a gente quer falar de macro e micro, né, vamos falar no macro. E o macro, gente, a gente pode descrever o macro na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, como aquilo que todo mundo conhece sobre você. Então vamos lá. Por exemplo, o macro da sua vida pode ser o seu trabalho, né? Afinal de contas, todo mundo sabe, né? O seu trabalho, ou deveria, né? A não ser que você seja um agente secreto, né? Mas tirando isso, todo mundo sabe, né? O trabalho que você escolheu, as escolhas que você fez de vestibular, de faculdade, né? De profissão. Então todo mundo sabe do que você faz. Inclusive, as suas escolhas, elas expõem esse macro da sua vida, né? As escolhas de amizade, as escolhas de relacionamento. Daqui a uns anos vocês vão estar aí namorando, noivando, casando. A vida passa assim, ó. E aí, as escolhas de vocês vão demonstrar o macro da vida de vocês, aquilo que as pessoas sabem. Só que o macro é algo que as pessoas sabem muito superficialmente, né? Você pode perceber aí, ó, que as suas amizades, né, vão demonstrar o macro da sua vida, né? As suas, igual diz a Bíblia, né? Olha, com quem você anda, você vai começar a se assemelhar, né? Então, as pessoas sabem que se você é amigo de tal pessoa, né, você é de um jeito X. Se você já se relaciona demais com determinados outros tipos de pessoas, você já é de outro modo. As pessoas sabem da tua vida. Tudo aquilo, portanto, também que está diante dos teus olhos e dos olhos das outras pessoas, seja que é público, isso as pessoas sabem. Isso é o macro. Agora, o que nos importa hoje para a gente falar é o micro. Por que o micro? Porque o micro, galera, é aquilo que só você sabe. O micro é igual se você pegasse a tua vida particular e colocasse um microscópio. Só você sabe o sentimento que você sente, só você sabe, de fato, toda a tua história, né? Tudo que você já viveu, tudo que você já passou. Ninguém mais sabe, né? Tudo que você já enfrentou na vida, as pessoas que você já perdeu, né? As amizades que já vieram e já se foram, não é? A depressão, às vezes, que já veio, já se foi, né, na vida de algum parente teu, só você já viveu aquilo com aquela pessoa, mas ninguém. Sua família é a mesma coisa. As pessoas podem até saber de ouvir falar, mas você sabe de experimentar, você vive com eles e convive com eles. É por isso que tem um ditado popular que fala assim, mas quer conhecer uma pessoa? Vai morar com ela. Né? Porque a partir do momento que você mora com uma pessoa, né? Por exemplo, vamos supor que você morasse com os seus amigos, né? E vocês estivessem no internato, igual existe, né? Internatos em que o pessoal estuda e mora lá dentro. Imagina, você aí realmente ia conhecer quem são as pessoas. Porque daí você ia estar convivendo, ia estar vivendo do lado dela todo dia. Portanto, a sua família em si é o micro da sua vida, é aquilo que só você sabe. Só você sabe como é de fato sua mãe, seu pai, seus irmãos, como que você é, né? Porque nós só somos quem nós realmente somos dentro de casa. A gente não é literalmente quem nós realmente somos aos olhos de todas as pessoas, mas aos olhos da nossa família a gente é de fato quem nós somos, a gente não tem máscaras. O micro é algo que só você pode controlar, inclusive.
Porque depende apenas de você, das suas escolhas. É algo que está relacionado ao seu livre-arbítrio. Só você pode selecionar aquilo que você tem feito, aquilo que só você e Deus sabem que você tem feito. Entendeu? As pessoas podem até falar de ti, falar da tua vida, mas o que elas estão falando é aquilo que elas não conhecem. Só você pode saber exatamente aquilo que você tem vivido, só você pode controlar tudo isso, só você pode mudar a si mesmo, por exemplo. Ninguém pode mudar você a não ser você mesmo. Claro, e Deus, né? Mas mesmo Deus, ele depende do teu livre-arbítrio. Ele depende da tua escolha, da tua capacidade de falar, meu Deus, eu te escolhi, né? Da sua vontade, na verdade, porque capacidade todo mundo tem. Agora, o desejo não é todo mundo que tem. Entende? Falar, meu Deus, está aqui a minha vida, te entrego, controla o Senhor agora, porque eu não sei mexer no meu próprio controle. Eu sou uma pessoa descontrolada. Tudo que eu toco, eu faço coisa errada. Então a gente entrega nas mãos de Deus, né? E o interessante também, gente, é o seguinte, ó, lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 8, né? Por isso que eu digo assim, ó, que porém o micro é algo que só você e Deus sabem. Só você e Deus resolve. Por isso que a palavra fala assim, ó, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Agora, se você não está se aproximando, ele também não vai se aproximar. Porque ele depende de que você queira. Né? Por isso que muita gente fala assim que Deus é como um lord, né? Como uma pessoa muito educada. Ele não chega chegando. Ele pede licença. Né? Por isso que Apocalipse 3 fala que Jesus ele bate primeiro na porta do teu coração e fala assim, ó, com licença, você permite que eu entre? Diferente, entendeu? E você, por exemplo, já fechou talvez algum dia os olhos para orar, por exemplo, e percebeu de que não sabia o que dizer? E não porque você estava cansado demais para pensar em algo para falar com Deus, ou você estava deprê, estava meio tristão naquele momento. Às vezes você não sabia o que dizer, justamente porque não vinha assunto na sua mente para com Deus. Esse é o micro da sua vida. É aquilo que só você e Deus sabem. Sabe quando você está bem mal espiritualmente, ninguém está sabendo? Só você? Nem teus pais, nem tua família, ninguém. Nem, e ainda te digo mais, que até uma pessoa casada, nem o esposo ou a esposa sabe como que o outro está com Deus. Por quê? Porque isso é individual, gente. O micro da nossa vida, ele é individual, ele é personalizado, ele está totalmente conectado, correlacionado com o seu livre-arbítrio. Então só você sabe, só você decide, só você manda no micro da tua vida. E aí às vezes a gente está lá meio malzão com Deus, a gente nem assunto tem com Deus direito. E talvez seja o momento da gente escutar mais esse texto de Tiago 4, verso 8. Se aproximarmos mais de Deus, chegarmos mais perto dele. Porque se a gente chegar mais perto dele, a gente vai sentir que ele também está mais perto da gente. E aí você vai ter mais assunto com ele. Porque quando a gente está longe de Deus, por que a gente às vezes vai orar e a gente não sabe nem o que falar direito? Porque a gente está em pecado, daí a gente se sente indigno talvez de falar com Deus, de conversar com ele, de abrir o coração para ele. A gente só abre o coração para uma pessoa se a gente está de bem com ela. Pode perceber isso daí nas suas amizades. Se você só se abre com um amigo teu se você não está brigado com ele. Agora, se você fez algo que ele muito desagrada, você não vai conseguir abrir o coração para ele. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente está errado, quando a gente sabe que a gente está pecando, que a gente está fazendo coisa que não agrada a Deus, a gente não consegue abrir o coração, a gente não consegue conversar, a gente não consegue ter assunto para com Deus. Isso tudo só você sabe, só você sente, só você entende. Porque isso é o micro da tua vida. Agora, a dica que eu tenho para você é conte tudo para Deus. Primeiro, se aproxime dele. Senão você não vai conseguir falar com ele. Depois conte tudo para ele que está acontecendo. Fale dos teus anseios, teus problemas, tuas alegrias. Gente, só quando a gente faz isso é que a gente percebe que só Deus pode mudar a nossa vida. Nada do que a gente pode fazer sozinho resolve os nossos problemas.
A verdade é essa. Nada resolve os nossos problemas, gente. Só a conexão com Deus é que de fato te dá felicidade, alegria, preenchimento, sabe? Aquele vazio que tu sente, mesmo fazendo muita coisa que você gosta, só Deus preenche. E é por isso que só Deus entende e sabe qual que é o micro da tua vida, né? No qual às vezes você e eu não conseguimos controlar, mas se a gente puder passar o controle nas mãos de Deus, se a gente tiver essa humildade e também esse reconhecimento de que é Deus que deve controlar a nossa vida e não nós mesmos, aí sim a gente vai deixar que Deus tome a situação, né, que ele pegue o controle e que ele nos ajude a gente chegar onde a gente deseja, que é o céu. Senão a gente vai ficar por aqui mesmo, galera. Senão a gente vai se perder sozinho. E igual o povo de Deus, que ficou 40 anos rodando e rodando e rodando, né? Igual o tiozinho, rodando, né? No deserto, a gente vai ficar rodeando a Deus e nunca vai experimentar um relacionamento profundo com Ele. A gente vai estar sempre passando por perto, mas sabe quando você vê uma loja que você muito gosta, só que você nunca tem coragem de entrar? Assim é o nosso relacionamento no micro na nossa vida com Deus, quando a gente não dá o controle da nossa vida na mão dele. A gente fica passando por perto dele, passando por perto, e a gente nunca entra, né, na loja. A gente nunca deixa Deus entrar no nosso coração. Então esse é meu convite para você. Deixe que Deus haja na sua vida, no micro da sua vida, naquilo que só você e ele sabem que precisa ser alterado, que precisa ser modificado. Te garanto que você vai se sentir muito mais feliz, muito melhor. Certo? Vamos juntos aqui orar. Então, Senhor Deus, a gente está aqui nessa nossa aula de hoje. E, Pai, a gente entende que a nossa vida, Pai, só o Senhor conhece de fato. Mas ninguém no universo pode saber de fato o que acontece no nosso íntimo, no nosso interior, a não ser o Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude para que a gente tenha coragem de convidar o Senhor para ajudar a gente a controlar a nossa própria vida. Assim, Pai, a gente vai ser muito mais feliz, muito mais realizado. E mais do que viver de aparências, a gente quer viver de fato experiências reais com o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É nóis! Estamos juntos. Um bom restinho de semana para vocês. Se cuidem. Até quinta que vem, né? No Zoom, né? Tchau, Falou, Gui. Falou, Cacá. tchau, professor. Tchau. Tchau, Isa. Tchau, Sara. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, Valentina, para você também.